Afrocena, um podcast sobre cinema negro. Olá, Afroceners! Aqui quem fala é a Juliana Souza. Aqui quem fala é o Gustavo Pereira. E hoje nós falaremos sobre Jefferson D., que nasceu em Taubaté em 1969, 53 anos o negão tem. Estudou cinema na USP, onde foi bolsista da FAPESP com a pesquisa Diretores Cinematográficos Negros. E aí, em 2000, ele publicou o Manifesto Dogma Feijoada. Esse ano completa 21 anos da publicação do Dogma Feijoada, que é uma iniciativa criada e publicada por Jefferson D. e mais outros cineastas negros, né? Na busca de produções mais realistas, ou seja, menos estereotipadas. O Dogma Feijoada questionava o que entendíamos como cinema negro brasileiro. Aí eu quero compartilhar aqui um pouquinho, porque eu achei curioso, interessante, as 7 regras, e coloco mesmo em aspas, para a produção do cinema negro brasileiro. 1. O filme tem que ser dirigido por realizador negro brasileiro. 2. O protagonista deve ser negro. Legal. 3. A temática do filme tem de estar relacionada com a cultura negra brasileira. 4. O filme tem de ter um cronograma possível. 5. Personagens estereotipados negros ou não estão proibidos. 6. O roteiro deverá privilegiar o negro como um brasileiro. 7. Super-heróis ou bandidos deverão ser evitados. Da hora, né, Gustavo? Sim, considerando até mesmo o episódio que a gente fala sobre o Chadwick Boseman, onde a gente conta sobre a busca dele, ou melhor, a fuga dele do estereótipo, né? E procurar sempre um roteiro para os personagens que são apresentados, personagens negros. E aí, essa vinculação com o narcotráfico, sempre tem alguma questão de dificuldade com a família, se tem pai, por que não tem esse pai. E o problema não é ter isso no plot do personagem, mas porque é sempre direcionado ao personagem negro. Quando a gente não fala também da subalternidade, né? Se a gente trouxer aqui para as novelas nacionais, é muito mais fácil a gente ver em posições de camareiro, empregada, motorista, algo nesse sentido. É mais recente a gente perceber atores e atrizes negras em posições de poder nas novelas nacionais. E E ainda assim é por meio de cota, né? Ah, desculpa. Não, e é assim, é por meio de cota, no sentido de, olha, eu sou tão legal que eu fiz isso, né? Ao invés da gente só deixar passar e considerar que a maior parte da população é preta, né? Fazer o quê? Mas a Ju estava falando sobre essa pesquisa do Jefferson D. e eu lembrei do teste de Bechdel, que provavelmente deve ser um que as pessoas mais próximas do cinema talvez conheçam também, que é um ensaio onde a Alice Bechdel, que dá nome a essa pesquisa, ela viu vários filmes, então, tipo, mais de 100 filmes, onde ela fazia a relação das personagens, então, especificamente mulheres. E aí ela sempre se questionava se esse filme deve ter pelo menos 2 mulheres, se esse filme tem, se essas mulheres conversam entre si, se elas possuem nome, e se elas conversam entre si, e se esse assunto é sobre homem. E aí vários filmes caíram. E aí é interessante a gente fazer essa relação também com o Jefferson D., porque essa aqui simplesmente são 3 passos. O Jefferson D. dá 7 passos, e ainda assim a gente tem uma grande dificuldade de encaixar filmes que comportem todos esses blanks, né? Falando sobre essa pesquisa, o primeiro curta do Jefferson D. é o Gênesis 22, falando sobre o livro mais lido no mundo, portanto a Bíblia, onde ele se inspira na história de Abraão e seu filho Isaque, onde encontra-se nessa passagem Gênesis 22, onde Abraão está dentro de um Opala, o carro, com um filho atrás e pega a arma para sacrificá-lo. Essa aventura em um período que Jefferson estudou no seminário, Colégio de Padres. Massa, ele deve ter passado por isso, hein? E assim, eu não posso deixar de citar aqui também Carolina, que é um curta mega premiado e muito falado, que conta a vida de Carolina Maria de Jesus, e aqui eu vou parafrasear a minha amiga Camila Delu, que se você não sabe o que é, corre lá no Google, porque você vai saber quem ela é. A protagonista, Carolina, é interpretada pela grande Zezé Mota, sabe? E, assim, enfim, não tem mais o que dizer mesmo, é só sentir. A obra da Carolina, ela é muito gigante. O Jefferson, por ele ter feito também esse curta, ele não que signifique alguma coisa, mas no meu conceito ele está lá em cima.
Aí, cara, eu queria Só de ter essa queria parceria, né? dividir. Só de ter essa possibilidade de chegar para Zezé Mota, mandar um zap. E nessa época já, Poxa pelo menos um vida! e-mail. E é uma coisa que ele mesmo fala em uma entrevista com o Lázaro Ramos, já pegando aqui o viés da entrevista que quero comentar um pouco, que eu achei bem interessante. Ele fala assim que é o primeiro roteiro onde ele não coloca um nada. É o primeiro roteiro onde ele usa tudo mesmo o que está escrito, tudo que está escrito são contos da Carolina, né? Do livro dela, Quartos de Despejo. Muito maravilhoso, assim, esse cara é demais. E aí, nessa sua entrevista, o Di fala que muitos o questionam da funcionalidade da sua obra, né? Ou seja, o que ele quer dizer com isso. Só que, assim, por vezes ele também não sabe. Esse processo dele é muito investigativo, tanto para o criador, né? Ele quanto para a criatura. Então, esse ser humano por trás do artista que ele eu acho genial. E aí, nessa entrevista, ele conversando com o Lázaro Ramos, ele conta que o seu contato com o cinema começa com a influência de seu pai, quando ele ainda era criança. O seu pai era metalúrgico e, por sua vez, todos os profissionais dessa área moravam juntos numa vila, né? E em algum momento, o seu pai, que era presidente do clube recreativo ali da vila, entendeu que eles precisavam assistir os filmes. Então, eles iam até a cidade mais próxima, buscavam um projetor negativo do filme, e ele estava sempre com o pai dele no carro e tudo mais. E aí, chegando na quadra, eles montavam tudo, e aquilo era uma mágica aos olhos do nosso futuro brilhante cineasta, né? E aí, 20 anos depois, ele prestou vestibular, primeiramente para filosofia, mas aí ele olhou para o outro lado e percebeu que, já que ele não seria jogador de futebol, como ele menciona, ele se inspirou na paixão dos colegas que faziam cinema, produção, locação, histórias de roteiro, enfim. E assim ele entrou na graduação. E pela ótica de Jefferson D, esse negro maravilhoso, talvez o cinema seja a arte que reúne todas as outras, que é moda, música, dramaturgia, artes plásticas. Ele consegue enxergar o cinema dessa forma. Eu tô apaixonada. Estamos. Porque ainda a gente nem chegou finalmente no filme que a gente tanto quer falar, que é o M8, que reúne tudo isso de uma maneira muito fluida. Que Não, mas ainda tem o brother, né? Vamos pensar. Não esquecemos do brother. Vamos passar A por gente não ele. pode a gente não pode deixar para lá essa obra dele. Eu vou falar um pouco do filme Brother, Gu, que me tocou bastante, assim, né? Para mim, ele retrata muito bem o cenário brasileiro, que infelizmente continua atual, mesmo depois de 10 anos do filme, né? Ser lançado. Ele foi o grande vencedor, inclusive, da 38ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Eu lembro de histórias minhas, fazendo uma correlação aqui, de logo ali atrás, né, quando eu morava na Vila do Parque Santo Antônio de Jacareí, interior de São Paulo. E aí, os meus pais eles não me deixavam brincar na rua por causa do medo mesmo do que podia influenciar naquilo dali, né, naquilo dali, daquilo tudo. Porque é uma viela onde tem várias pessoas. Eu lembro muito que tinha uma barraca de lanche no topo da viela que se chamava Ponto do Alemão. E eu nunca podia falar com o alemão, eu achava essa história muito engraçada porque eu sempre fui muito bem educada e aí meus pais falavam para eu não falar com o alemão, sabe? Só que assim, o preconceito contra o favelado é uma constante na vida do afro-brasileiro e até mesmo a gente não consegue perceber isso, né? Eu, enquanto pequena, achava que tudo bem isso acontecer. E o filme retrata em uma cena, por exemplo, a truculência da polícia chegando nos amigos, irmãos, primos, que são o Macu, Jaiminho e o Pibe, onde, eu não sei se fala assim, tá, gente? Mas, assim, eu vi o filme, obviamente, mas às vezes é uma outra forma que eles falam, então vocês me perdoem se eu errar a forma como eu tô falando. Mas A aí o Jaiminho e o Pibe, entonação. que são a entonação, exatamente. O Jaiminho e o Pibe são os pretos retintos do rolê e são os únicos a serem abordados. E eles são tirados do carro. Aí, o único que não é abordado é o Macu, que é interpretado pelo Caio Blá, que é bem branquinho, né? Aí, no enredo, Jefferson D trata como na vida real. Assim, os policiais acham que o branquinho é a vítima de um sequestro, quando na verdade aquele carrão é o do Jaiminho, que é um jogador que veio do nada e consegue chegar à seleção brasileira. Né? E aí, nesse filme, a gente falou lá na frente sobre as 7 regras e tudo mais, e aí eu só queria pontuar que apesar de algumas pessoas pensarem, resumirem os filmes assim, como este, né, como se eles fossem estereótipos, assim, estereotipados, nós pretos entendemos o poder que essa mídia tem em relatar de forma um pouco mais suave e real o dia a dia dessa população, que é
bem dessa forma mesmo. Então, tem muita gente que troca estereótipo por a nossa vida real, oficial. É porque tem uma nuance da retratação de uma realidade. Então, por exemplo, você está trazendo uma experiência de um real exemplo da democracia racial que não existe no nosso país, da qual Justo. sempre é determinado a um corpo embranquecido ou minimamente menos sujo. E aí eu estou colocando bem no lugar de compreenda onde nós estamos falando e ouça o podcast por completo. Então, encardido, essa pessoa mais próxima do claro é a pessoa que vai ter todas as possibilidades, inclusive quando nós estamos falando dentro dessa sociedade que a gente se encontra dinheiro. E aí ele percebe isso e consegue, de alguma forma, não fugir, mas não tem como, né? Mas tem todo um estereótipo que já foi dado por outros, já foi dado por todos os filmes e tudo mais. E aí, quando a gente fala da fuga do estereótipo, não é simplesmente pensar e colocar em outra realidade, como se não existisse. Existe essa realidade, mas a gente tem que considerar que, por exemplo, a historiografia sempre colocou e sempre busca até hoje. Então, é muito mais fácil você ir em algum museu e você vê algum item que era oriundo de África, oriundo de qualquer outro país do continente africano, que a história é sempre colocada de é um escravizado, nem escravizado, né? Colocado em outra palavra que você sabe qual é, portanto, na condição do escravizado, o coitado pacífico que não mudou nada. Quando a gente está falando novamente, a questão não é essa, a questão é que passou e a gente precisa prosperar. A gente precisa o quê? Considerar outra perspectiva, fugir desse lugar comum e aí, por exemplo, fazer sempre relação com o Cidade de Deus, que sim, foi uma representação, um filme que exportou essa imagem da favela, especificamente do Rio de Janeiro. Isso não quer dizer que isso não se replique em todas as favelas e comunidades do nosso imenso país, mas existem especificidades, existem condições e situações que colocam sempre o corpo mais escuro em subalternidade. E é isso que a gente está tentando quebrar aqui. Tá bom, É gente isso. linda? E assim, o Jefferson D mesmo, ele comenta que dentro de tantas indagações que permeiam a sua mente, uma delas é assim, abre aspas, como que existe tanta alegria no Pelourinho? Um lugar de dor, sofrimento, como que aquele povo continua a existir, resistir e sorrir, né? E aí, completando o que eu disse lá em cima, que foi algo que ele disse também, a única resposta que ele tem é seguir na investigação. As suas obras, elas falam por si, né? E aí, como que eu não vou investigar? Eu não tenho a resposta para você. Você quer que eu te dê a resposta de tudo? Quer que eu te ensine sobre o racismo? Quer que eu te explique que eu sou preto retinto? Mas aí, quando eu vou explicar, você não quer saber. Então, eu vou continuar nesse lugar de investigação, porque pelo menos não tem que me perguntar mais nada. Acho que é esse lugar, assim, acho maravilhoso. But it's a fact we ignore the truth. Getting dragged around where our roots. Where are our roots now? Do you see? Bora pro M8? Bora, sim, bora pro M8. Então vamos fazer Duvido. o seguinte. Então vou fazer o seguinte, meus afrocenos queridos, queridas, amades, amadas. Nós vamos começar falando sem os spoilers. Então, você que tem alguma questão, não gosta deles, segura, fica aqui com a gente. Mas você que já quer saber os spoilers, já quer saber, porque sim, tem muito plot, não plot twist, mas tem muito spoiler bom, tem muita quebra. Muita quebra. Tem uma quebra em específico da quarta parede, que isso vocês gostam, vocês amam, enquanto consumidores da quarta. Da quarta não, como que é? Do cinema? Poxa vida, Sétima. é a sétima e Aham. o quarta da sétima arte. Da sétima arte. Então a gente vai falar por enquanto agora sem spoilers. Vamos tentar não falar com spoilers e mais para frente a gente menciona algumas situações. Tá bom? Tá ótimo. Então vamos lá. Primeiro, o M8 se trata. O que eu mais gostei e que eu consigo falar agora é sobre esse dilema ético.
porque o personagem principal, ele está entrando no seu primeiro semestre de medicina e ele, ao adentrar, ao perceber todo o espaço, não que ele não já saiba, mas tá nesse lugar também dos 7 passos, onde ele é um corpo enegrecido, um corpo preto, dentro de um espaço embranquecido, ele só vê a sua imagem e semelhança nos corpos que ele está pesquisando. Então, no necrotério, tem um nome específico, no necrotério lá, onde eles estão fazendo o teste, abrindo, vendo toda a parte do corpo, a questão óssea e muscular, essas pessoas têm mais corpos negros ali, estirados, do que especificamente sendo estudando no posto acadêmico. E aí a outra parte também que me toca bastante é a dignidade das mães que são mencionadas de enterrarem os seus filhos desaparecidos. E isso toca no sentido de, existe uma cena em específico onde acontece uma situação que você vai sendo sempre tocado porque são enunciados os nomes dessas pessoas falecidas. E aí também lembra também o movimento do Say Their Name, que acontece nos Estados Unidos, que a partir de toda a violência, a truculência policial, já mencionada pela Ju no filme Brothers, também é representado no filme M8, essa truculência policial, mas eu estava falando sobre a truculência policial, especificamente nos Estados Unidos, que é nos próximos atos do Black Lives Matter, eles vão falando, todo mundo, é um ato simbólico, a mãe chamar o nome da pessoa desaparecida, assassinada e levada pelo sistema carcerário. E aí vão enunciando e vão falando, e aí existe todo um rito ali naquele momento. Eu acho interessante quando ele tem São quase crises de ansiedade, assim, eu acho, quando ele entra na faculdade mesmo, né, para estudar, quando ele tem que passar por tudo aquilo e aí ele não consegue conversar com ninguém sobre isso, assim, digamos assim, de uma forma mais aberta, porque é como se ele estivesse pedindo algo que, aos olhos dos outros, é invisível, né, na verdade, e é mesmo. Mas eu acho incrível a atuação, porque a gente, enquanto corpo preto, sabe que só a gente, só sendo para entender, né? Então, quando a gente entra em lugares assim, onde a gente percebe que, até no restaurante, óbvio que não tem nada a ver com corpos de mortos, né? Corpos gelados, não tem nada a ver com isso, mas, sei lá, eu entro em algum restaurante, eu vejo que só estou eu sentada sendo a visita desse restaurante, né? A pessoa que vai lá para poder Usufruir, consumir. usufruir, exatamente. E a maioria das pessoas que estão lá trabalhando e que estão me servindo tem a mesma cor da minha pele. Então, isso eu acho muito sensível e difícil de engolir no filme, sabe? Definitivamente, porque quando você menciona essa questão das crises de ansiedade, dá para perceber em algumas cenas em específico, e também essa questão de não se trata de você explicando, que é também nesse lugar óbvio, quem está disposto só a partir do diálogo, só a partir de um espaço aberto para a gente conseguir ter atitudes antirracistas, mas ali é sempre exemplificado. Então as pessoas sacam, portanto, os amigos em torno ali sacam porque acaba de acontecer, que não tem como ele não dizer. E ele não fala, e também tem esse lugar assim. Ele é um corpo que sabe que é negro, só que não é que não precisa. Porque também tem essa coisa, porque tem essa nuance que, por exemplo, eu trago como exemplo a própria cantora Isa, que ela deu uma entrevista para o Le Monde, onde ela fala que só dela adentrar um espaço e estar em silêncio, o corpo dela já é político. E aí eu concordo nesse sentido, mas isso não quer dizer que você não tenha de fazer alguns questionamentos e tudo mais. E aí, especificamente, ele não vai fazer esse questionamento, mas
é muito perceptível, e aí cabe esse lugar da atuação, toda, toda a indignação, toda a fúria, toda a raiva, é, por conta desse processo colonial que a gente tem consequências até hoje, de nesse espaço. E aí, principalmente, você consegue perceber onde as pessoas não sabem o que responder. Então, é aquela mesma situação de um bullying numa escola municipal, numa escola primária, assim, sabe? Aconteceu uma situação ali, como que a professora interage, como que o diretor interage. Eles não sabem muito o que fazer, não sabem onde que toca, sabe? Ficam pisando em ovos porque nunca se defrontaram com isso. E aí é explicitamente, sabe? No M8 e é muito interessante porque, especificamente eu, e aí eu estou colocando muito no meu lugar, eu não gosto de filme de terror. Assim, ponto. Eu passei a gostar, eu passei a voltar a ver filmes de terror por conta do Jordan Peele. Então, Corra, Us, eu vi e Nós é o filme. Eu vi Sim. e não tem nenhuma cena assim como essa do M8 de susto. É uma tensão, então é um terror psicológico, como é mencionado atualmente. É um terror psicológico que te deixa vidrado na tela do começo ao fim. E aí, quando a Ju menciona toda essa tríade, né? Então, moda, música, arte dentro do cinema, Jefferson D faz isso de uma maneira esplendorosa, porque eu vejo muito uma parte comercial daquele filme. Eu vejo muito uma fluidez naquele filme. Não tem um espaço que a gente fale, nossa, muito pesado, muito difícil de ver o filme. Ele é difícil de ver porque a gente está se defrontando com situações que a gente passa, mas isso não quer dizer que ela não, não seja didático para outros corpos, né? Que a intenção, às vezes, pode ser essa pelo menos, essa sugestão que eu captei a partir do filme. Eu achei interessante também ele ter colocado assim, e muito louvável também ele ter colocado o movimento das Mães de Maio, né? Porque é sobre isso, assim, você não poder, o corpo do seu filho gelado, e você não conseguir, nem teve muitas mães que não conseguiram nem ver até hoje, depois de 15 anos, os corpos dos filhos, assim, e assim, nem vão ver porque, né, gente, passaram-se 15 anos, só que é sobre você se importar com o outro e perceber que em algum momento deu alguma coisa errada. E só retificando aqui, não são corpos falecidos, né? São corpos assassinados. Então, eu não sei se não sei se a gente deve colocar só como falecidos, mas também existe uma parcela de culpa aí para no Estado e que a mão deles está cheia de sangue e está assim. Sim, que a gente precisa Jefferson, enfatizar, sabe? É um negócio de redistribuição de violência, que é algo que a gente precisa discutir definitivamente, né? Porque quando a gente chama pelo nome certo, então evoca, enuncia pelo nome certo, a gente sabe que a gente está falando com propriedade. Então, sim, são corpos assassinados, são corpos desaparecidos, são corpos abatidos por um sistema que segue o modus operandi escravagista, um processo colonial que a gente está tentando a todo custo expurgar, acabar, terminar, e estamos convidando vocês a terem essa atitude antirracista. Tá bom, gente? Ai, que bom, que tá bom. bom, pessoal. E eu queria só falar mais uma coisa aqui, acho que não sei se, mas eu gosto disso porque eu, nas pesquisas, né, aí para poder falar um pouco sobre o Jefferson D. Para vocês, eu chamo ele de vez em quando Jefferson D, às vezes Jefferson D. Vocês estão percebendo aqui, mas aí você chama como você quiser, tá? O dia que a gente fizer uma entrevista com ele, a gente pergunta qual que é o verdadeiro Como que sentido. ele gostaria de ser enunciado? Gosto, gosto. Fica Mas aí o então, essa convite. fica aí a ambição, exatamente. Mas algo que ele faz sublimamente muito bem nos filmes dele é trilha sonora, porque é o seguinte, Brother também não é um filme muito fácil de assistir, eu acho ele meio pesado também por causa do dialeto, né? Que nem o Racionais fala, Jing fala gíria, gíria não, dialeto é igualzinho, inclusive tem Racionais no Brother também. E assim, gente, a trilha sonora dele é
sabe, é viva, é pulsante, É você sente que o cara atualizada, assim. tem um lugar. Exatamente, exatamente. E ele fala que ele, uma vez, eu vi numa entrevista também, que ele diz assim que ele gostaria de. Ele tocava, acho que, não sei se violão, guitarra, desculpa, agora eu não lembro, mas que ele queria ter uma banda de rock. Então, assim, ele super entende de música também. Eu quero gravar com esse rapaz, gente. Quero gravar. Eu quero ser parceiro dele, de tipo, Jefferson, conta aqui, vamos criar essa intimidade aqui. Fala pra mim como você faz esse roteiro, cara, porque aí vamos pra parte dos spoilers. Vamos, porque olha, pra mim, vamos lá. Se você tá ouvindo esse podcast, M8, quando a morte socorre a vida, deveria ser M8, quando a morte te chama pro terreiro. Porque eu Ah, acho que é louco. isso o filme. Assim, sabe aquele tweet descontextualizado de tipo, fale sobre o filme sem falar qual é o filme? Então, Aham. M8, quando a morte te chama pro terreiro. Porque, definitivamente, cara, incrível, magnânimo, e ainda assim ele coloca a cultura iorubá de uma maneira perfeita, assim. Que aí, por exemplo, quando a gente pensa da mãe do Maurício, portanto, o protagonista, quando ele inúmeras vezes é convidado pela atriz que faz a mãe, Mariana Nunes, para ir para o terreiro, é assim, você faz nitidamente uma relação quando uma mãe está preocupada, quando uma mãe quer, tipo, quero te dar paz. E aí, onde que eu encontro a paz? Que ela fala também, onde que eu encontro a paz? Na minha religião, na minha maneira de religar. E nesse caso, ela encontra a partir do candomblé. E é isso. Eu acho perfeito porque é uma nuance onde é mencionado de uma maneira muito naturalizada, que é algo que a gente precisa realmente discutir e trabalhar, porque eu não vi uma representação tão fluida novamente, e eu vou ficar enfatizando essa palavra aqui, da maneira sutil de aplicar essa realidade, que aí entra nos 7 passos. Porque, por exemplo, quando a mãe, mais uma vez, é, ela é enfermeira. Ela vai mencionar que vai visitar uma colega, porque é isso, né? Na comunidade, quem é enfermeira ali chama para ferir a pressão, ajuda em alguma Pressão. coisa, a situação, e aí colocam referências assim, eu vou falar com a Conceição Evaristo, assim, do nada, e aí você fica assim, você vai falar com a Conceição Evaristo? E aí depois você se saca que não. Conceição Evaristo é qualquer outro nome, assim como o Walt Disney, que aí o seu parceiro vizinho se chama o quê? O Walt Disney, entendeu? E aí a gente... Maravilhoso. Não é, mas eu acho incrível. E aí, de novo, eu vou fazer uma ênfase na trilha sonora, porque agora, especificamente em M8, o Maurício, ele é apaixonado pelo Ricon Sapiência. E aí, durante o filme, você vai percebendo que ele não insiste, porque é isso, Maurício. Eu vejo muito esse personagem, um protagonista muito recluso, não tímido, mas intimidado por conta de toda a realidade que ele vai sendo apresentado. E aí, as cenas, os planos que vão apresentando. Então, tipo, primeiro você é apresentado à universidade. E aí você tá na primeira aula de anatomia, e aí você sabe já quem é que vai ficar, quem vai pegar esse posto de vilão, quem vai pegar esse posto de parceiro e quem vai pegar esse posto de parceira. E aí você é apresentado à casa onde a mãe do Maurício trabalha. E aí não é uma casa, é uma opulência. E é isso, sabe? Uhum. Não é esfregado na sua cara, mas é sutilmente apresentado a partir das imagens que você vê, essa opulência, essa riqueza, essa necessidade de mostrar o quão rico, o quão mais caro é. E aí fica a sugestão também, percebam a decoração, especificamente na cena onde o Maurício vai conversar com Salomão. E é interessantíssimo também, porque como Jefferson D já começa sua trajetória falando sobre um curta do livro bíblico, e aí ele retoma esse nome minimamente, só que aí esse nome também vai para outro lugar. E aí também Salomão, que é
vamos lá, neto de herdeiros, de tão rico que ele é, para enfatizar o quão rico ele dá o primeiro kit de primeiros socorros que ele recebe quando ele entrou na faculdade. E aí ele entrega de uma maneira, assim, simbólica. Olha, veja, isso é belíssimo. Quando o Maurício vai abrir, tá tudo enferrujado. Então é sempre nesse lugar de você pegar o você. Então, a branquitude, nesse lugar da branquitude, de entregar o que tá resto. E sempre no lugar de presente, de tipo, poxa, olha, eu já deixei 2 personagens serem pretos. Por que que você tá triste? Olha só, a gente tem a Thaís Araújo. Olha só, a gente tem o Lázaro Ramos. E outra sacada maravilhosa também, Lázaro Ramos aparece no filme. Mas eu não vou falar onde. E vocês vão sacar tudo. Porque, olha, ai, sei lá, não sei que lugar. Eu não tô querendo realmente cortar a experiência, porque esse filme é muito recente. Porque apesar de ele ser de 2019, ele só saiu em março desse ano, numa grande plataforma de streaming, que você sabe qual é. E então tem muita coisa a ser discutida, conversada sobre esse filme. E aí a gente viu na necessidade da gente contar minimamente, mas a gente quer saber de vocês também. Quem assistiu, quais são os comentários que vocês têm a partir essa belíssima peça da sétima arte chamada M8. E muito obrigado, Jefferson D. Eu Não, e acho que... a ótica. Desculpa, Não, mulher, pode ir lá, pode ir lá. eu achei que você. Eu acho o Jefferson D, ele deixa o nome dele em todas as obras dele, assim, na ótica do que ele quer passar, sabe? Em questão de plano, isso que você estava falando sobre o M8, assim, me vem muitas cenas, assim, de algumas obras que eu assisti dele, e tem a cara dele, não tem como falar que não tem. E uma coisa que eu queria chamar a atenção também é que ele é muito fiel aos atores que ele gosta. Cara, nesse primeiro filme, o curta, desculpa, o Gênesis, já era o Ailton Graça que fazia. Você tá me entendendo? É uma coisa assim que não dá, não sei nem o que falar, só dizer. Aquelas. Olha, Jefferson, é o seguinte, eu também sou atriz, se quiser me chama, porque é o seguinte, gente, Zezé Mota também tá no Brother, tá no M8, tá na Carolina, ó, eu não sei nem Rafael o que falar. Logan, que quem viu a série Homens, do Fábio Pochá, no Prime Video, olha, vai ficar a minha dica aí, hein? Sim, Daqui a pouco. Aí o Rafael Logan também aparece e é pontual, mas assim, protagonista é o Maurício, mas você não vai deixar de olhar para a mãe dele. Ela não rouba a cena, ela é a cena. She is the moment, sabe? Ela é perfeita, definitivamente. Porque, olha, aí a quebra da quarta parede, que aí é uma coisa que também eu fiquei ali não entendendo, não entendendo. Não entendendo ou querendo não entender também, porque o diálogo que antecede essa quebra da tá. quarta parede é muito interessante. Muito, muito interessante. E aí também eu vou enfatizar 3 cenas que lembram também essa questão que a gente está falando sobre a truculência policial, sobre esse modus operandi e sobre esse olhar estereotipado por acima de corpos retintos. Então, a primeira é a cena da abordagem policial. Vocês vão perceber que eles, os dois, portanto, são 2 policiais que abordam o Maurício, só param porque corpos brancos estão assustados, não estão entendendo o que está acontecendo. Então, não se trata sobre uma violência feita, mas sim como que ela vai ser apresentada para a sociedade, como que ela vai ser divulgada, porque é isso, a nossa arma de defesa acaba sendo no nosso próprio celular. Então, é um negócio de, tipo, sempre quando possível, é, dar uma filmada e tudo mais. E aí entra também essa questão da democracia racial que não existe na nossa terra Brasilis, porque um dos policiais é retinto. E aí ele faz uma orientação para o Maurício de tipo, após as 22 horas, você com essa pele tá aqui na Zona Sul, por que que você tá aqui? Por que você tá dando essa mancada? E entra nesse lugar de
ele, enquanto ser humano, está conversando com outro ser humano tão igual a ele, que aí ele consegue perceber essa relação, onde eles se interligam, só que ele, em posição de policial, ele precisa, porque o modus operandi é corpo preto, após as 22 horas, é ameaça. E aí ele chega e dá essa orientada de tipo, não passa aqui, sabe? Não vem pra cá. Volta pra favela, porque esse é o seu lugar, sabe? E é muito doido porque é dito por um corpo também que sofre da mesma situação, da mesma opressão. E Queria que aí, ele tivesse feito. Desculpa, eu só queria comentar que eu queria que ele tivesse feito M8, agora na época de pandemia, com todo mundo usando máscara e os corpos pretos realmente morrendo, porque é meio que isso que está acontecendo, né? Até vacina, quem a gente tem as estatísticas falando que, estatisticamente, os brancos estão sendo vacinados mais do que os pretos. Então, seria, assim, de uma maravilhosidade, que eu acabei de criar essa palavra, inclusive, e eu tamanho. vou passar a usar, Aurélio, tá colocando no dicionário? Então tá bom, obrigado. Deixa eu fazer um ponto aqui que eu errei grandão. Não, o Ailton Graça está em todas as graças do Jefferson D, só que no Gênesis 22, quem é o ator principal que faz o Abraão, na verdade, é o João Acaiabe, que acabou de falecer agora também, dia 1 de abril de 2021. E ele interpretou o tio Barnabé no seriado Sítio do Pica-Pau Amarelo e Sim, tudo sim. mais. Acho que vocês vão lembrar. Então, só queria retificar, porque eu não gosto de dar de passar informação errada, pessoal. Me perdoe, Afroceners. Não, e aí outra cena específica é a cena quando ele tá entrando no condomínio da amiga, e a amiga que tá dirigindo o carro, portanto ela que é a proprietária do carro, e tá de boa, está dirigindo, e o porteiro fica insistindo assim, tá tudo bem? Oi, tem alguma coisa acontecendo? E ela, não, só abre a porta. O portão, no caso, né? E Sim. a outra cena, essa, e a cena quando ele tromba com a mãe da amiga. Que é, assim, essa definitivamente me engatilhou total, assim. No sentido de não passa pela cabeça dela que uma pessoa preta é capaz de passar em medicina. E aí se justifica depois esse gatilho relacionado no Maurício, mais para frente, quando ele de novo é colocado a dúvida a intelectualidade dele, a capacidade dele, sabe? E é Sim. complicadíssimo isso, definitivamente. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que Eu acho que é isso também. A gente pode deixar agora para vocês umas dicas assim para vocês poderem seguir aí o que a gente anda escutando ou o que a gente anda vendo. Eu quero agradecer, na verdade, essa oportunidade de fazer esse podcast e gravar, fazer essa gravação com esse pretão chamado Gustavo. E é muito legal trocar essas ideias. Agradecer as obras de Jefferson D, que nos deixa cada vez mais inspirados a seguir. Nessa investigação, eu gostei muito disso. Estou batendo a tecla dessa palavra porque isso é maravilhoso. E eu vou deixar também aqui a minha. Eu vou falar, na verdade, duas dicas, porque sim, que eu estou aqui agora falando, então eu posso falar. E aí eu quero falar sobre How to Get Away with Murder, que saiu, acho que foi esse ano, na plataforma lá que vocês conhecem. Na plataforma que vocês conhecem, saiu esse ano. Qual que é a temporada? É a a quarta, última, não quinta? é? A última. Acabou, né? Acabou para sempre? Acabou Foi para isso? sempre, infelizmente. Ai, mas eu vou te falar uma coisa. Eu vou até rever hoje o último episódio, porque para mim é uma coisa muito grande, tá? Assim, foi pesado, entendeu? Tô querendo o quê? Chorar com a Shonda Rhimes. E aí, e com a Viola Davis, que assim, me vejo muito atuando igual a ela. Um dia estarei por ali também, pessoal. Então, assim, quem puder e quem quiser, é muito bom. E uma dica aqui de musiquinha, porque, gente, uma coisa que eu tô nessa quarentena é pagodeira. Então, vocês vão me deixar
e vocês vão escutar junto comigo Reinaldo Gonçalves Zacarias, mais conhecido como Reinaldo Príncipe do Pagode, né? Ele foi um cantor, compositor brasileiro que interpretava várias canções do pessoal aí, além de fazer parte da diretoria da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira. Ele faleceu, nos deixou em 2019, acometido de um câncer que ele já estava, acho que uns 6 anos já lutando. E a música em específico que eu quero deixar, porque eu quero deixar uma música em específico, tá? Retrato Cantado de Amor, Meiguice Descarada, Brilho no Olhar, Pra Ser Minha Música. São 8 minutos e 6 segundos de puro amor. E aí a gente tem vontade de quê? De abrir aquela cerveja gelada e cantar, gritando dentro de casa. Então, assim, se vocês querem, naqueles dias que vocês estão com menos ansiedade que nem eu, tocar um pagodinho aí para ficar feliz, bora nessa daí bora que é boa. Saudades, Reinaldo. Ou até mesmo para desaliviar, né? Também, tipo, tá muito ansioso, aí começa a cantar, coloca debaixo do chuveiro, faz aquele show bonito, ou coloca plenos pulmões mesmo, que é isso, é sobre gritar, é sobre botar para fora. E o que você estava falando, Ju, também entra no M8, porque assim, é uma coisa que eu estava percebendo, que é uma coisa que já é sugerida, assim, para atrizes específico, né? Então, atrizes negras, que entra no estereótipo de mulher forte, né? A mulher negra raivosa. Porque essa parte do visceral, porque é muito mais... não tem como, ninguém consegue perceber Viola Davis, ninguém consegue perceber a Mariana... perdão, volta. Ninguém deixa de perceber Viola Davis, ninguém deixa de perceber Mariana Nunes, em específico por conta da atuação dela. É presença, é outra coisa. A mulher dentro desse filme, Viola Davis lá, agora eu vou falar de Olivia Pope também, que é outra série aí maravilhosa. Eu amo! Scandal, gente, Scandal. É isso, Scandal, escândalo. Escândalo demais de atuação, de produção. É muito bom, é muito bom. E aí, mais uma vez, Mariana Nunes, entenda. Você merecia, sei lá, o M é para TV, né? Então, o Oscar, sabe? Porque M8 também estavam entre os 12 filmes que seriam indicados ao filme estrangeiro. A gente não mencionou isso. E aí acabou sendo Bacurau, bafo, incrível, tudo. Verdade. Mas para você saber qual é a potência, sabe? E perceber todos os personagens, perceber todos os atores, que a gente não vai falar o cast todo aqui, mas todo mundo de peso, todo mundo... Ai, cada atuação pertinente ao que lhe cabe. Até as pessoas brancas ali estão tipo, nossa, você? Então tá bom. É isso. Minha dica, já aproveitando, puxando o que eu tinha falado, série Homens no streaming, como que eu posso falar? No streaming premiado, no streaming da Amazônia. O streaming... é porque a gente não tá ganhando, né? Então a gente tem que ficar toda hora fazendo algumas sinapses, né? Algumas relações aí, e aí vocês que saquem. E Rafael Logan é um dos protagonistas, então são 4 homens falando sobre masculinidade na atualidade. Então essa crise do homem, esse dilema do homem, o que é ser homem na contemporaneidade, considerando que o futuro é feminino, considerando que mulheres já estão aí fazendo tudo e a gente o quê? Largado não fazendo nada, coçando o que tiver entre as pernas. Tá bom, então, tá bom. Vamos encerrar, Mona? Vamos. Um prazer estar aqui com vocês. Nos sigam, né, nas plataformas digitais, por favor. Então, é só o quê? Instagram, afro_cena. No Facebook você também vai achar assim. Nós estamos também no YouTube. Siga a gente, compartilhe o nosso conteúdo. A gente faz tudo com muito amor, com muito carinho, com muita pesquisa e comprometimento, não só com vocês, mas com a obra dos artistas, né? E porque é isso, é deixar legados, é entender a importância de quem veio antes para que a gente exista hoje. Vocês estão percebendo que a gente está fazendo um rodízio e nós abrimos
equipe Afrocena abriu um novo formato que é um spin-off Afrocena delas, somente delas, porque elas, portanto, Alexia Furacão, Petita Reis e Mariane Neves, estão falando sobre a série estadunidense I May Destroy You, da produtora, escritora, atriz, compositora, modelo, bela, a perfeita Micaela Coel. Então, dá essa força, ouça também esse e outros podcasts. Como a gente tinha falado, o episódio também que a gente fala, infelizmente, do falecimento do Chadwick Boseman, onde a gente fala sobre essa busca por um roteiro pertinente para corpos retintos, corpos pretas e pretos. E procure a gente nas redes sociais, nada mais. Tá bom? Um beijo, fiquem bem.